Olá pessoal, estamos começando mais um Decorar, que o programa dessa semana tem por razão, motivo aqui e conhecimento levar para você aí de casa um pouquinho sobre revestimento. É óbvio que os 30 minutinhos e o programa não é suficiente para falar da vasta gama de revestimentos que a gente tem no mercado. Mas eu, com a ajuda do Silvio aqui, vamos tentar levar para vocês aí de casa um pouco sobre revestimento. Silvio, obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui comigo. A gente já estava conversando aqui Sim, antes de sim, começar o verdade. programa e eu já tive uma aula aqui com você. Obrigado. Então, obrigado, assim, de coração por ter aceito o convite. Pode se apresentar aí. Bom dia, Ale. Não é uma aula, né, cara? Eu estou aqui há 33 anos no mercado, tá? Sempre no ramo de construção civil. Eu trabalho há 23 anos aqui na Lopes Jimenez. Eu fui em torno de 10 anos como vendedor e agora sou gerente de vendas. Então a gente aprende toda hora com os consultores, com os arquitetos, com os vendedores, com as indústrias, né? A vida é um aprendizado, mas a gente sempre está aí para orientar as pessoas, tentar fazer sempre o que é mais correto na construção, que é o sonho de todo mundo, e a gente está aqui para realizar sonhos. E acaba sendo uma troca de experiências, né? Com certeza, isso vale muito, é o que eu te falei, a gente aprende muito e tenta passar isso para outras pessoas, é muito legal, que é um ramo muito versátil, as coisas acontecem muito depressa, é bem legal. Aham. E com todo esse tempo que você já está no ramo da construção, dentro de uma loja de material de construção, é quase como se você respirasse já acabamentos, Nossa, revestimentos, o bruto da construção, com da fase certeza, desde o inicial até a começo, final. o planejamento mesmo até o final, o cara pinta a casa, acaba e vai receber, fazer uma festa para todo mundo, é muito legal. A gente participa todos esses anos que eu estou no ramo, a gente participou de muitas obras, desde uma pessoa, eu conheço hoje clientes que eram pequenininhos, novinhos, hoje está construindo, é muito legal a gente Aham. acompanhar essa evolução, né? Quando a gente entra na fase de revestimento, hoje a loja, a Constru Lopes, ela atende todas as etapas da construção praticamente. Sim. Só que quando a gente fala de revestimento, a gente está falando de uma parte da construção tão importante quanto todas as outras. E que normalmente a gente não tem um cuidado tão grande nessa fase tão importante. A gente muitas vezes, eu como arquiteto até, a gente se limita muito na estética e acaba esquecendo as exigências que cada piso tem, o que eu tenho que levar em consideração com cada piso. E isso é de extrema importância. Você, com propriedade no assunto, pode me falar até melhor isso, né? Com certeza, isso é legal, porque muitas vezes a pessoa olha assim, eu quero aquele piso brilhante, vamos falar assim, que existe N tipos de pisos, mas eu quero um piso brilhante para colocar em tal lugar. A gente tem que orientar o produto certo, como você falou, não é só estética, tem que ter a resistência do produto, hoje ainda se fala em PI, caráter de abrasão, a limpabilidade dele, que é muito importante. Então a gente tem que orientar certinho para o cliente não se frustrar depois, né? Como você diz, desde o começo, ali ele já veio fazendo a obra toda e aonde ele vai dar o acabamento final que vai ficar legal. É ali que ele espera a realização de tudo. Uhum. E querendo ou não, é a parte mais gostosa é Com você certeza. fazer o acabamento da construção. Procurando um pouquinho, eu sou apaixonado por história. E eu acabei pesquisando um pouco a fundo sobre os revestimentos. E acabei descobrindo que o revestimento ele começou como um elemento nobre dentro da construção e um elemento exclusivo praticamente, porque ele era artesanal, ele era exclusivo para determinado lugar. E no Brasil, principalmente, a gente tem aí muita matéria-prima. Então isso acabou se tornando um elemento popular. E hoje ele cada vez mais ele está com crescimento aí e com variedades no tipo. A gente estava conversando, você acabou me falando do convencional, que começou o famoso 30x30, com o rejunte mais largo, e Verdade. você acompanhou essa Sim, mudança, né? sim. Como que é ver isso? Como que é estar a par disso? É legal, por exemplo, quando começou a cerâmica, na verdade, era só cerâmica, a gente fala assim, cerâmica de base vermelha, que é basicamente argila e água, prensava, um piso de alta absorção, no começo, né? E com juntas mais largas, eles eram 1 centímetro. Junta é aquele espacinho entre as cerâmicas, né? Que além de estética, você alinha o produto e também serve para dilatação.
Então, antigamente eles eram menorzinhos, 20-20, 30-30, com junta de 8 milímetros, 1 centímetro, tá? Hoje não, hoje vai modernizando, como eu te falei um pouquinho antes, a maioria das cerâmicas hoje partiram para porcelanato. É um produto que era caríssimo há anos atrás, hoje está muito mais barato. Então, como vai se produzir em larga escala, vai conseguindo diminuir o preço também. Hoje os porcelanatos estão enormes, tá? Apesar de ter os pequenos formatos, que a gente vai falar um pouquinho também, né? Hoje eles estão enormes, 30-30, hoje não existe mais. As cerâmicas hoje, o menor, eu vou falar para você que é 60 por 60, aí vai 1 por 1 e 20 por 1 e 20. Tem produto até de 3 por 1,5, para você ter uma ideia. Faz a parede toda sem recorte. E com junta mínima, 1 milímetro, 2 milímetros, a maioria 2 milímetros, mas tem cerâmicas já no Brasil que coloca com junta seca. Então, isso aí é limpabilidade, né? Quase não tem rejunte, que é difícil de limpar o rejunte ali. Esteticamente fica um pano só, é muito legal essa evolução da cerâmica. Tá? E aí a gente começou com a cerâmica, o piso comum. Hoje a gente já tem uma gama aí de porcelanatos e uma infinidade de produtos. O piso cerâmico, ele tende a sair do mercado e dar lugar para o porcelanato? Foi o que eu te falei, eu acho que até é uma tendência. Hoje eu posso falar que 9 em 10 cerâmicas partiram para o porcelanato, por causa dessa condição de ir abaixando o preço também e ter mais acessível alguns tipos de materiais. Como a gente falou, a piso cerâmica é basicamente barro, os outros fazem de 7 a 9 tipos de argila, que vai misturando, como você prensa a via cerâmica normalmente é a seco, ele é com água, a gente fala via úmida. Então ele prensa, ele fica muito mais denso, muito mais resistente e como vai produzindo mais, ele vai ficando mais barato. Então a tendência, eu creio que nos próximos anos é ficar com pouquíssimas cerâmicas de base vermelha. O estado de São Paulo é hoje o estado campeão de base cerâmica de base vermelha, porque a gente tem muita argila vermelha. Então o sul ele tem mais argilas mais claras, que dão a base do porcelanato. Mas como eles estão vindo muito para cá também, então é uma tendência. Eu creio que em pouquíssimo tempo vai ficar quase tudo porcelanato. Tá. Silvio, a gente ainda tem bastante coisa para falar, a gente tem bastante coisa para discutir aqui, só que a gente vai ter que dar uma pausa na nossa conversa aqui. Beleza, tranquilo. E voltar daqui a pouquinho. O pessoal de casa aguenta aí, é rapidinho, a gente volta já já. E voltamos aqui com o Decorar, aqui direto da Constru Lopes de Jimenez, e eu aqui continuo com a minha aula com o Silvio. Silvio, no bloco anterior a gente estava falando sobre a diferença do cerâmico e do porcelanato. Poucas palavras, qual seria a diferença? Porque a gente se apega muito à estética. Eu acho que estritamente a estética, né? Mas tem uma diferença bem mais a fundo aí. Você já até acabou comentando pra gente uma das diferenças, Sim. né? Basicamente a quantidade de materiais que é feito, tá? A prensagem no porcelanato, que é uma prensa mecânica, que ela dá muito mais capacidade de prensa, então ele fica muito mais compacto. Isso é resistência mecânica no dia a dia, tá? E aí vem ser retificado, todos os lados cortados iguaizinhos, tá? Algumas cerâmicas de base vermelha já estão tentando fazer isso também, tá? E esmalte de melhor qualidade. Então isso é durabilidade em tempo, em anos na casa ou no comércio de qualquer pessoa. Então vai muito além da estética. Sim, muito além da estética. Quando a gente fala do piso cerâmico e fala do porcelanato, a gente fala automaticamente de rejunte também. E cada um tem um tipo de rejunte. Normalmente o piso comum, o rejunte dele é mais largo e do porcelanato é um pouquinho mais estreito. Qual o porquê disso? Bem lembrado, acho que é legal. Por exemplo, o piso cerâmico ele é um rejunte cerâmico. Eu não posso, na hora de vender, orientar um cliente e misturar os rejuntes. Para porcelanato é um rejunte próprio para porcelanato. Tá? Por quê? Por exemplo, o rejunte de porcelanato, se o rejunte cerâmico, se eu colocar no porcelanato, ele não vai absorver, não vai grudar no porcelanato e vai desplacar. Além de ser junta mais larga, o rejunte para porcelanato ele é feito com uma junta mínima, de 1 a 3 milímetros. Então ele é mais resistente, ele é totalmente impermeável, tá? E mais fácil de limpeza, ele fica mais lisinho. O rejunte cerâmico ele é feito basicamente de cimento e areia, vamos falar assim, a grosso modo, e aditivos químicos. Então ele fica mais áspero, então ele suja mais. E o rejunte de porcelanato ele fica mais lisinho, limpabilidade, tranquilo.
E falando de argamassa de assentamento, antigamente a argamassa era feita na obra, certo? Sim, Hoje isso não acontece mais. não, isso não acontece. Antigamente, isso muito antigamente, né, era feito de areia, cimento e cal, né? Colocava na parede, ficavam umas camadas enormes, grossas assim. Hoje não, hoje a argamassa é uma camada fininha, ela é industrializada. Existe argamassa hoje coloridas. Usa-se muito em piscinas. Em piscina, quando a pessoa compra um pastilhadinho, que hoje ainda usa os pequenos formatos para piscina, já tem uma tendência de fazer um pouquinho maior, mas ainda usa-se bastante aquelas pastilhinhas, que imita mosaico, vamos falar assim. Então, ele compra uma pastilha azul, ele pode colocar argamassa azul, que já senta e já rejunta ao mesmo tempo. E a argamassa, como você começou a falar, a argamassa tem que ser própria para o produto. Tem ainda algumas pessoas que falam que a argamassa é a mesma para tudo. Não é, é diferente. A argamassa de cerâmica tradicional, ela gruda, ela penetra na cerâmica porque ela tem muitos poros. E a argamassa de porcelanato ou pastilha de vidro, por exemplo, ela é uma argamassa de contato. Então ela relou ali, ela vai grudar e não vai sair. Então é um produto muito diferente que tem que acompanhar. As indústrias de argamassa e rejunte acompanhar a evolução do produto. Porque eles têm que acompanhar, senão eles ficam fora do mercado. Então cada produto para o seu tipo de argamassa e o tipo de rejunte. Então já é automático, a empresa desenvolveu o seu produto com o seu tipo de argamassa específico? Algumas empresas sim. Eu tenho por exemplo, eu trabalho com a Eliane, por exemplo, que eles vendem desde argamassa, rejunte e cerâmicas. Agora tem empresas que só vendem argamassa e rejunte que se adaptam, né? Eles pegam tipos de produto, fazem teste, que tem que ter garantia. Hoje Ourinhos está na evolução vertical, está construindo bastante prédios em Ourinhos. Uma argamassa para fachada, por exemplo, onde existe maior ponto crítico ali. Desplacar hoje a gente está com 2 prédios em Ourinhos com 16 andares. Desplacar lá, nós vendemos uma pastilha 5x23. É uma pastilha cerâmica. Se desplacar aquilo lá a 50 metros de altura, então tem que ser uma argamassa super resistente para aguentar movimentação, sol e chuva. Então tem que se adaptar ao tipo de produto que vai ser assentado e o local que vai ser usado. Tá. Aí entra a escolha do produto, a mão de obra especializada e a manutenção. Antes da gente entrar nesse terceiro passo, que é a manutenção, que é tão importante quanto os outros passos, eu falo de rejunte. Eu tenho o piso, tenho o rejunte específico. A primeira pergunta aqui, que creio eu que deve ser uma dúvida do pessoal de casa. O que acontece se eu não respeitar o tempo de cura da argamassa de assentamento do piso? É uma coisa bem legal que a gente até comentou um pouquinho. Hoje em dia a pessoa quer construir e tem prazo. Prazo muito apertado. O construtor quer fazer uma obra e ir para outra, mas a gente tem um certo tempo de respeito de obra. Por exemplo, concreto. Você concretou a sua casa, 28 dias. O que acontece muitas vezes? Você faz o contrapiso da sua casa, você coloca o piso, eu tenho que esperar no mínimo 72 horas para rejuntar. Por quê? Porque o que acontece ali se der um problema aí? A argamassa, ela está secando, ela está soltando água. Então, antes você não pode rejuntar, por quê? Porque é onde vai sair essa água. Sai água, sais minerais. Então, se você rejuntar ali, o que vai acontecer? Ele vai manchar o produto em si e vai destonalizar, vamos falar assim, a cor do rejunte. Você compra um rejunte claro, a água está saindo, ele vai manchar. Então fica tudo esbranquiçado, manchado, muda a cor. Então, realmente, o que eu falo para o consumidor final? Quando puder esperar, espera, porque é a melhor coisa. Você vai ter um acabamento final muito melhor, de acordo com o que você sonhou. Tá? E o que acontece se eu não respeitar o espaçamento exigido para determinado produto? Legal, isso é uma coisa bem legal de falar também. O espaçamento em si, ele é feito para 2 coisas. Ele é uma junta mínima ali de dilatação, tá? Que se você colocar o produto, você pode até colocar produto, existem cerâmicas que se dá para colocar com junta seca até. Só que o construtor, ele tem que colocar algum lugar, porque, como eu te falei, de noite faz esse frio que está fazendo, de manhã, de dia faz um calorzão. Toda a construção ela trabalha, então ela dilata e contrai. Então, quando ele coloca junta mínima ou junta seca, ele tem que deixar um espaçamento entre as paredes, preenchido com silicone, para poder trabalhar a placa toda. Essa movimentação. Para movimentar tudo junto. Então, se ele não fizer isso, acontece algumas vezes de desplacar. Rebita, você está pisando, o piso está xoxo.
Tá? E a junta é feita para isso e feita para harmonia mesmo, para colocar, tirar eventuais diferencinhas de tamanho. Então os pisos cerâmicos que tem a junta mais larga, é 5 para 8 milímetros, então ele é feito para isso, para eventuais diferenças de tamanho. O piso retificado, como ele pega, o retificado, ele pega, para as pessoas que não sabem, ele pega um piso maior, que não é retificado, corta os 4 lados iguaizinhos numa super, vamos falar assim, uma super maquita, uma retificadora, que o pedreiro usa, só que na indústria em alta escala, é uma retífica enorme. Então ele fica no mesmo tamanho sempre. Então ele é feito só para dar estética ali mesmo. Tem pessoas que gostam de rejunte, tem pessoas que põem o rejunte, um piso branco e põem rejunte preto para destacar. Outros preferem tudo branquinho, fica um pano só. Então ainda tem essa opção. Mas pode-se colocar com junta seca, tranquilo, só cuidando da junta de movimentação aí. Fora o desplacamento, se eu não respeitar o rejunte, tem algum outro problema que eu tenha? Não respeitando o rejunte? O rejunte seria isso, manchar, ele vai perder, vai desconfigurar a cor dele e desplacar mesmo. Então ele tem que tomar esse cuidado. 72 horas é o suficiente, deixa secar, sai toda a água da argamassa e pode rejuntar tranquilo. Comprei o meu piso aqui. Ele veio escrito no manual, na caixa, que eu tenho que rejuntar ele com 3 milímetros. Rejuntei com 2. Meu piso desplacou. Ele descolou ali, ou ele manchou, fez alguma coisa. Perdi a garantia do piso? Isso daí é uma coisa, a gente faz muito treinamento das indústrias com os profissionais. Por que é marcado isso na embalagem, igual você falou? É marcado porque é feito um teste. Tá? É feito um teste que até é o mínimo que a cerâmica comporta ali. Então, se eventual acontecer isso, o consumidor final vai arcar com os custos. Ele vai ter que conversar com o construtor dele, mas os construtores hoje estão muito bem treinados, eles escutam muito, eles vão muito nas palestras, como eu já te disse. Então a gente fala muito isso, gente, segue o que está no mercado na embalagem. Seguir, fez tudo certinho, eventuais problemas que acontecer, e pode infelizmente acontecer, né? A indústria vem e garante tudo. Eu trabalho com as melhores indústrias do mercado por isso. Tá? Eles fazem teste, não vai acontecer, difícil, mas pode acontecer com qualquer marca. Então se acontecer, tá certinho, argamassa correta, rejunte no tempo certo, a junta adequada, quantidade de argamassa, a gente fala muito para os pedreiros isso hoje, como você falou no começo, hoje os pisos estão muito grandes, então a quantidade de argamassa tem que ser uma dupla camada de colar. Ele tem que passar argamassa tanto no chão quanto no fundo do piso. Ele fez isso, ele tem toda a garantia de indústria. Tá, e descolou uma placa no meio da minha sala. Eu consigo tirar só essa placa e colar ela de novo, fazer o acabamento ali? Consegue. Ou eu tenho que tirar? Não, consegue. A junta seca é um pouquinho mais complicada, mas o pedreiro passa a maquita no meio dele, faz um X assim, uma talhadeirinha, né, bem com capricho para não estragar os demais. Aí você tem que ter uma sobra, eu sempre vendo 10, 15, 20% a mais para o cliente deixar guardado, porque imprevistos acontece, cai alguma coisa pesada, pode quebrar, tá? Então você tem a peça sobrando, primeira coisa, ter peça sobrando, resolve ali, vê o que está acontecendo, tira a argamassa bem, faz de novo, rejunta, resolve. Quando é uma, duas peças, só quando é uma infelicidade, desplaca tudo. Aí teria que remover tudo, não tem jeito. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais de tendências e o que está usando agora no mercado. Mas antes da gente ir para o nosso último bloco, uma curiosidade minha, eu até vi muitas pessoas reclamando, mesmo antes de eu entrar na faculdade, do piso cerâmico. Eu comprei um determinado piso e aí deu um problema como esse, não tinha sobra, eu acabei voltando para tentar comprar, eu não achava mais. Isso ainda acontece hoje? Ou com o porcelanato já... Não, acontece, muitas vezes acontece. Porque hoje eu tenho porcelanatos de todo preço, desde o Burico A, B, C até D, E. Mas muitas vezes o cliente compra ali, ele vai comprar 100 metros, eu coloco 15 metros a mais. Aí na soma total ele fala assim, nossa, 15 metros é muito, né? Eu vou deixar 2, 3 peças. E foi o que eu te falei, a gente nunca prevê, é imprevisto. Tá? Então pode acontecer de quebrar uma peça, mas pode acontecer, por exemplo, de ter um problema de encanamento e você tem que tirar uma fiada toda. E aí? Aí você não acha o mesmo lote, por quê? Porque é como fazer um bolo em casa. As cerâmicas fazem tudo igualzinho, mas ele dá uma diferencinha de tamanho, uma pequena diferencinha de cor.
Hoje eu tenho produtos muito modernos que chama-se HD, que não tem esse problema, tá? Tem algumas indústrias maiores que resolvem esse produto, que é muito destonalizado, como a gente pode mostrar depois, por exemplo, ladrilho cerâmico e madeira, tipo esse que está atrás da gente aqui, é um mais claro, um mais escuro, isso hoje é muito legal, então evita-se esse problema. Tá? Mas quando é um produto monotom que a gente fala, o cliente sempre tem que deixar sobrando 3, 4 caixas, põe em cima da laje, que ele não vai se arrepender. Se precisar um dia tá lá. É a melhor coisa. É a melhor coisa, solução depois. Tá? Pro pessoal de casa, é rapidinho, a gente volta já já. E voltamos aqui com o nosso último bloco do nosso programa sobre revestimentos cerâmicos e acabamentos aqui, direto da Constru Lopes. E o Silvio separou aqui umas peças para a gente acabar discutindo e passando um pouquinho de informações para vocês aí de casa. Quando a gente falou aqui sobre os revestimentos, o que é a primeira coisa que eu tenho que se atentar numa edificação para a escolha ideal do piso? Silvio, eu cheguei na parte de acabamento, eu vou escolher o meu revestimento do piso, das paredes. O que eu tenho que se atentar e eu não posso esquecer, em primeira mão? Bom, olha, a primeira coisa é o local de uso, tá? Na hora que a gente vai vender, a gente tem que saber onde vai ser aplicado, se é um piso externo, um piso interno, tá? Porque eu tenho pisos, por exemplo, externos que são mais antiderrapantes, mais seguro ao caminhar, mas eu não posso pôr ele dentro de casa, muitas vezes porque é um lugar que tem que ser lavado. Então dentro de casa você passa mais pano, então eu tenho que saber primeiro o local de uso. Tá? Aí, por exemplo, você vai ter muito tráfego, pouco tráfego. Apesar que eu trabalho com cerâmicas de bastante resistência, mecânica, esmalte, tudo, a grande maioria serve para o ambiente todo. Preocupação com, por exemplo, com um brilho, se é um alto brilho, uma cozinha industrial, se eu for vender, eu jamais posso vender um produto com alto brilho, porque ela vai riscar, vai aparecer, ela não vai descascar, mas ela vai riscar e os riscos aparecem e a pessoa vai se incomodar depois. Sim. Além de cair gorduras, coisas, uma área de lazer, por exemplo, que a gente faz na casa da gente, é um piso mais acetinado, fácil de limpeza, porém não tão lisinho. Para a pessoa limpar com mais facilidade e não escorregar também quando está fazendo uma festa, por exemplo. Então, a primeira coisa é o local de uso. Sempre o local de uso, o tamanho do cômodo para indicar um produto um tamanho legal. Apesar que a gente falou muito de retificado, faz um pano maior, fica legal. Então, a primeira coisa é isso, é local correto para indicar o produto certo, para não ter problema. Aí eu vou para a estética para escolher o piso ideal. Hoje a variedade, como a gente já falou, enorme, é muito grande. E eu tô aqui com esses pisos menorzinhos aqui, ó. Eles são um revestimento menor. Esses aqui são só para parede. Esse é parede. É uma coisa que você falou agora, lembramos, antigamente tinha muito esse produto, vamos colocar o piso, o mesmo piso, chão e parede. Hoje você tem que tomar, você como arquiteto também tem que tomar cuidado, quer dizer, porque a gente vai para a estética, lindo, vou pôr no chão também. Então muitas vezes ele não suporta o chão. Tem produtos, por exemplo, via de regra, o piso você pode pôr na parede. O revestimento muitas vezes não. Então você tem que se adequar, mas tem muita produtos coordenados que a gente fala. Um piso maior, um revestimento um pouquinho menor para a parede. Aí a exceção são esses detalhes, que você pegou uma coisa de mármore aí, tá? Um produto de mármore, que são detalhes, fazer um detalhe atrás de painéis por exemplo, de TV, no quarto, fazer um nicho no banheiro, fazer uma parede do banheiro. Então esses produtos são exclusivamente para a parede. Uma característica aqui é que esse produto aqui, ele vem amarrado numa telinha. Sim. Só que nem sempre foi assim. Isso aqui veio para facilitar, né? Isso, vintelado. Como a gente falou muito da evolução das cerâmicas, né? Antigamente o pedreiro fazia isso aí, ele tinha que colocar pecinha por pecinha. Então ele demorava muito mais tempo. Nossa, até montar desse aqui. Demorava demais. Hoje você está com um produto aqui, ele vem teladinho, dá para ver por baixo ali, que vem uma peça grudada na outra. Então ele pega numa plaquinha 30-30, ele coloca a placa toda. Então é mais fácil dele trabalhar. E essa telinha, ela não tem problema nenhum. Fica entrega a massa ali, fica ali, acabou, não tem erro. Rejunta por cima, não aparece, você só tá vendo na hora que você tá colocando. Mas já evoluiu também. Só que isso aqui não é o final, né? Isso aqui já tá ficando para trás. Já tá ficando, que é essa peça que tá do seu lado aí. Vamos pegar essa aqui pra gente mostrar aqui pro pessoal de casa. Bom,
Me fala a diferença dessa aqui. Essa não tem a telinha, essa não mas tem a ela telinha. tem uma jogada aqui. A telinha, por exemplo, ela era muito maleável, ainda é um pouquinho dificultoso para o pedreiro colocar. Aí eles inventaram o ponto cola, chama esse produto que está aqui, que ele é mais, vamos falar assim, mais fácil de pegar, mais firme, então o pedreiro coloca com mais facilidade. Uma curiosidade, esse produto aqui nós somos a casa do revestimento, então esse produto aqui nós vendemos para os prédios por duas torres de 16 andares em Ourinhos, ela foi pastilhada já com todo esse produto. Então ele é feito para aguentar resistência de fachada. Então você já pensou num prédio que foi 30 mil metros quadrados, os pedreiros vêm lá no balancinho, então quanto mais fácil dele pegar o produto e colocar na parede, é muito mais fácil dele trabalhar. Sim. Rende muito mais o serviço, então esse ponto cola é para isso. Foi até legal você falar do revestimento de fachadas. Quando a gente fala em colocar um revestimento numa fachada, tanto numa casa como num prédio, que é no caso das nossas duas torres aí mais recentes de Ourinhos, você fala automaticamente das intempéries, do clima, de tudo que vai influenciar aqui. Mas quando eu falo da fachada e do prédio, eu falo de um acabamento estético. Só que, a princípio, seria uma estética. A pintura ela acaba se desgastando, ainda mais num prédio tão grande. Qual a sugestão que você dá ao vender um revestimento para fachada? Legal, você ter lembrado disso. Acho que é muito importante. A gente fala muito isso, por exemplo, comércio em geral. A pessoa vai fazer uma pintura aí 1 ano, 2 anos, você tem que refazer de novo. Então é custo, atrapalha o comércio, ali, né? Manutenção. Esse aqui não, você coloca um revestimento para fachada, ele é feito para aguentar sol e chuva e depois você só vai lavar. Então lavar, você lava vidro, que é muito comum hoje em vidro também, então o custo-benefício dele é muito grande. É um gasto a princípio, teoricamente, no começo da obra, só que depois você não tem mais gasto, é só limpeza, só lavar. Enquanto que você vai ter que, como a gente falou, vai ter que comprar tinta de novo, pintura, contratar mão de obra, que normalmente não é tão barato para fazer um prédio, vamos falar assim, tá? E você tem que parar muitas vezes se for um comércio, atrapalha toda a movimentação. E hoje em dia, isso é custo, é dinheiro, você está perdendo. Então você põe um revestimento, gasta um pouquinho no começo, você vai ter uma vida útil dele, você só vai trocar se você falar, eu enjoei da cor, não quero mais, vou trocar o revestimento. Mas isso daí vai perdurar por muitos e muitos anos. Ainda falando de revestimento, eu peguei esse aqui, que chamou muito a minha atenção. Ele é lindo, né? Não preciso nem falar nada. Ele já está aqui falando por si só. Mas ele veio aqui de uma infinidade de outros produtos com a mesma característica que criam temas, que criam imagens, que constituem um cenário diferente para a nossa construção. Qual a característica desse piso aqui, Silvio? Esse produto foi legal a gente pegar ele. Primeiro que ele é retificado. Não sei se você viu aqui, ó. É aquilo que eu falei. Eles pegam um produto não acabado, vamos falar assim, aí passa uma retífica e fica todos os cantinhos iguaizinhos. Você pode colocar com a junta mínima até a junta seca. Legal. E aí tem vários detalhes, paginação, né? Os arquitetos gostam muito desse produto, que você coloca em churrasqueira, coloca ali fazer um balcão, fica muito legal. E aí tem outras cores também, que depois a gente vai mostrar alguma coisa para fachadas de residência. Então fica bem legal, muito diferente, muito moderno. Tá? Então é para brincar mesmo com a imaginação. Aqui no caso, Silvio, eu tenho dois desenhos diferentes, que automaticamente me remetem a duas peças, talvez separadas, mas aqui eu tenho uma só. Quando eu vou rejuntar isso aqui dos outros 4 lados, eu consigo o rejunte da mesma cor do acabamento do meio, já? Legal, a gente hoje tem uma gama enorme de rejuntes, então é bem fácil de ocasionar. Como eu falei, tem pessoas que gostam de destaque, outros gostam de mais neutro, mas a gente tem um rejunte que vai se adaptar com certeza às cores, tá? Silvio, a gente falou aqui de como escolher o piso ideal, mostramos alguns modelos do piso ideal, mas não acaba por aí. Eu tenho a escolha, eu tenho a aplicação, que é a mão de obra, e a terceira e última fase, manutenção. As pessoas acham que colocou um piso ou um revestimento, tá na garantia, ele vai ali se autolimpar, ou vai ficar para sempre, ou a garantia é 10 anos, 10 anos ele vai ficar intacto. Não é isso. Não é. Me fala um pouquinho dessa manutenção. Não é bem assim, né? Tudo o material em si ele se desgasta, tá? A limpabilidade que você falou é muito importante, principalmente no final de obra, tá? Final de obra, eu acho que é o ponto crítico da construção. Quando o cara vai pintar, por exemplo, o cliente vai fazer pintura, por exemplo, ele tem que estar tudo bem acertadinho, cobrir, principalmente porcelanatos brilhantes,
ou o piso em si brilhantes, que pode acontecer de dar risco nessa hora. Então é proteção mesmo, e aí no final fazer aquela limpeza geral. Hoje os pisos um pouquinho mais acetinados, mais áspero, por exemplo, o cliente tem que fazer uma limpeza final, uma limpeza pesada que a gente fala. Nós vendemos produtos que não são ácidos. É um ácido orgânico que a gente fala, que não agride nem o rejunte, nem o esmalte. Sim. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes eu compro um produto, não leio lá, que ele não marca que é ácido ali, mas na concentração dele tem algum produto. Então, e aí você acaba estragando. Ele faz aquela primeira limpeza e depois suja mais. Então cada vez ele fica pior. Então muito cuidado com isso, gente. A gente fala muito isso para os consumidores finais, para poder tomar cuidado. Eu uso muito, falar para eles, usar sapólio cremoso, porque tem em diversos mercados, é um produto fácil de achar. Faz uma limpeza final ali mais pesada e depois no dia a dia detergente neutro. Usa detergente neutro, limpeza diária assim, você não vai ter dor de cabeça de jeito nenhum, tá? Silvio, a gente falou aqui das várias etapas, do que a gente deve se atentar. Creio que o programa ficou assim extremamente produtivo, porque eu tive uma aula, aprendi muito aqui com você. Espero voltar aqui na Constru Lopes, conversar mais com você, falarmos de piso ou de outros acabamentos aqui, louças, metais e todas as outras infinidades que a loja oferece. Mas o programa de hoje a gente vai ficando por aqui. Tá bom. Então, mais uma vez, Silvio, obrigado por ter aceito o convite do Decorarc e nos receber aqui na casa de vocês. É um prazer ter vocês aqui, as portas estão abertas, tá? Vem aqui que a gente vai falar sobre metais, sobre louças, esquadria, tubulação, o que você quiser, nós estamos aqui de portas abertas. Que assim seja. Eu quero aqui agradecer a Rose da Constru Lopes, que abriu as portas da casa dela para receber o Decorarc, e a gente promete aqui talvez voltar em breve e fazer programas assim para um aprendizado para mim e para o pessoal de casa também. Obrigado, Silvio, mais uma vez. O Decorarc de hoje vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na semana que vem com mais um Decorarc. Até lá!